Senhor presidente, uma situação muito importante que a gente tem que esclarecer aqui para toda a população diz respeito à resolução 487 do CNJ. Quando a gente fala da reforma antimanicomial que aconteceu aqui no Brasil a partir da promulgação da legislação em 2001, a gente fez um avanço muito importante, porque a gente conseguiu humanizar esse atendimento, a gente conseguiu trazer mais investimento e, principalmente, a gente conseguiu sair daquela lógica, uma lógica antiga, uma lógica de praticamente tortura que acontecia para o paciente, para que ele, de fato, ele recebesse, como recebe hoje, um tratamento adequado. Agora, uma coisa completamente diferente é quando a gente fala em relação aos hospitais de custódia. Os hospitais de custódia, eles abrigam pessoas ali que estão cumprindo medidas de segurança, pessoas realmente criminosos, condenados ou ainda em processo de condenação, que diante, de todas as outras esferas, de todos os outros tratamentos, eles terem sido esgotados, eles são determinados ali pelo magistrado que eles cumpram ali aquela medida de segurança dentro de um hospital que é especificamente delineado para isso. Quando a gente fala dessa resolução 487 do CNJ, que termina com os hospitais de custódia, a gente coloca esses pacientes, e lembrando que esses pacientes são criminosos, pessoas como Chico Picadinho, como já aconteceu com o bandido da Luz Vermelha, e tantas outras pessoas cometendo situações tão graves, junto com outros pacientes. Isso é péssimo para todo tipo de paciente e, principalmente, coloca em risco todo o nosso sistema de segurança social. Se a gente precisa modificar a lógica desse tratamento, que esses hospitais de custódia eles recebam mais investimentos para eles conseguirem atender melhor as pessoas que estão nessa situação. Só que é uma grande burrice legislativa a gente permitir que esse avanço do CNJ numa seara em que ele usurpa uma competência legislativa, ele continue acontecendo. Os hospitais de custódia eles são previstos de forma taxativa na nossa lei de execução penal, no nosso Código de Processo Penal, e se alguma mudança deve ocorrer especificamente em relação a esses equipamentos, o local para que essas mudanças aconteçam é dentro das casas legislativas, passando pela discussão nas comissões, passando por um processo de ampla discussão envolvendo também a sociedade. E é importante lembrar que, em relação a essa temática, tanto o Ministério Público de vários estados já se posicionaram contrariamente, como o próprio Conselho Federal de Medicina e também a Associação Brasileira de Psiquiatria. Então a gente precisa urgentemente repensar isso e a gente não pode permitir, como a resolução 487 ela designa, que a partir ali de agosto, essas pessoas, esses criminosos que hoje estão cumprindo essas medidas de segurança, eles sejam ou inseridos em hospitais tradicionais, onde vão prejudicar o tratamento de outras pessoas e colocar em risco a sociedade, uma vez que eles podem cometer novos crimes, ou ainda na outra possibilidade, quando não aplicado o tratamento individualizado, que eles, inclusive, eles possam ser reinseridos dentro de suas próprias residências. É um risco para a sociedade, é um risco para os pacientes que estão lá e, sobretudo, é um risco para a nossa Casa Legislativa, que tem sua função esvaziada quando a gente tem uma medida como essa sendo adotada. Muito obrigado, presidente. Solicito que esse discurso seja também incluído na Voz do Brasil. Ok, deputado Pedro Ayara, lá de Minas Gerais, atendendo o pedido de Vossa Excelência, será divulgado em todos os órgãos de comunicação desta casa. E agora nós vamos ao deputado Alencar Santana, lá de Guarulhos, São Paulo. Presidente, colegas deputados, deputadas, quem nos acompanha, queria